Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos analisando a terceira parte da obra, que versa sobre os processos nos tribunais. Vimos já os recursos, vimos o incidente processual e vamos tratar agora, pela ordem do Código, de uma ação autônoma destinada à homologação de uma decisão estrangeira, concessão de exequatur. É o que aparece na tela para os senhores nesse momento. Está ali. Homologação de decisão estrangeira, que pode ser a sentença ou uma decisão interlocutória, e da concessão do exequatur à carta rogatória. Cada Estado, como detentor de soberania, precisa reconhecer a soberania de outros Estados para conseguir coexistir na ordem internacional. Assim, a soberania de cada Estado encontra um limite na dos demais. Por consequência, a jurisdição de um Estado, como expressão do poder da soberania decorrente, também encontra natural barreira nas jurisdições de outros Estados, leia-se na soberania de outros Estados. Há países que não reconhecem a decisão estrangeira. É o caso da Dinamarca, da Holanda, da Noruega, da Suécia, por exemplo. Outros admitem a decisão estrangeira meramente como prova a ser apresentada em uma ação promovida perante a autoridade judiciária daquele país, ressalvadas previsões diversas previstas em tratados de que participe, verba gracia, Estados Unidos e o Reino Unido. Na França, a decisão estrangeira, após a revisão dos requisitos formais e do mérito, é substituída por outra proferida pela autoridade judiciária local, ou seja, francesa. Já na Bélgica, o mérito da decisão estrangeira também é reexaminado, porém não ocorre a substituição. No Brasil, adotou-se a sistemática da deliberação, eleito pelo direito italiano como mecanismo de recepção das decisões estrangeiras. Além dos aspectos formais, a autoridade judiciária brasileira analisa se a decisão não ofende a soberania nacional, a dignidade da pessoa humana e a ordem pública, como consta do artigo 216-F do Regimento Interno do STJ. No sistema brasileiro, a homologação prescinde da reciprocidade, parágrafo 2º do artigo 26 do Código de Processo Civil de 2015. Na redação original do artigo 102, inciso 1º, a linha H da Constituição Federal de 88, era do STF, Supremo Tribunal Federal, a competência para a homologação das sentenças estrangeiras. Em 2004, sobreveio a emenda constitucional de número 45, que alterou a disposição para transferir a competência do STF para o STJ. Como regra geral, a homologação de decisão estrangeira é requerida por ação de homologação
da decisão estrangeira, ressalvadas as disposições em sentido contrário previstas em tratado. É nesse sentido o artigo 960 do CPC. Há quem entenda que o CPC de 2015, ao dar ao capítulo o título de homologação de decisão estrangeira, adota a posição de vanguarda em relação à lei anterior, cujo capítulo correspondente denominava-se homologação de sentença estrangeira. Para esses autores, o novo sistema seria mais abrangente, prevendo que também as decisões interlocutórias passariam pelo processo de homologação. Porém, o título do capítulo foi alterado apenas para harmonizar-se com a terminologia empregada nos artigos nele contidos, que utilizam genericamente decisões estrangeiras. Faz todo sentido, já que nem toda decisão caracterizada como sentença em nosso ordenamento o será nos estados estrangeiros. A expressão genérica decisão estrangeira, portanto, parece verdadeiramente mais apropriada. Mas, substancialmente, nesse aspecto, nada mudou. As decisões estrangeiras, que na legislação brasileira possuem natureza de sentença, passam a produzir efeitos no país após a respectiva homologação pelo STJ. Já as decisões que não se caracterizam aqui como sentença produzem efeitos após a concessão de exequatur à carta rogatória. Aliás, pouco importa se a decisão estrangeira é formalmente judicial no país onde foi proferida. Se pelos parâmetros do ordenamento brasileiro ela tem natureza jurisdicional, a decisão é passível de homologação. É o caso, por exemplo, das decisões proferidas pelo contencioso administrativo europeu. Também a sentença arbitral é passível de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Natureza jurídica da homologação. Trata-se a homologação de decisão estrangeira de ação autônoma de jurisdição contenciosa, pois o STJ, ao realizar o juízo de deliberação, não exerce mera atividade de administração dos interesses dos envolvidos. Se for julgado procedente o pedido de homologação, estaremos diante de decisão constitutiva, porque se modifica um estado jurídico, atribuindo-se eficácia de pronunciamento judicial no território brasileiro a um ato que não o tinha. Já se o pedido de homologação for improcedente, será declaratória negativa a natureza da decisão do Tribunal Superior. Nós já vimos é o STJ. Requisitos da homologação. Ao realizar o juízo de delibação, não cabe ao STJ averiguar a justiça, a correção da decisão. Incumbe-lhe apenas verificar se estão preenchidos os requisitos essenciais exigidos no ordenamento jurídico brasileiro. O artigo 963 exige o cumprimento dos seguintes requisitos, igualmente impostos para a concessão do exequatur à carta rogatória. Primeiro requisito, que a decisão tenha sido proferida por autoridade competente. Segundo requisito, que o réu tenha sido regularmente citado. Terceiro requisito, que a decisão seja eficaz no país de onde emanou. Quarto requisito, que não haja ofensa à coisa julgada brasileira. Quinto requisito, que a decisão esteja acompanhada de tradução oficial, salvo se houver dispensa prevista em tratado. E por fim, sexto requisito, que não contenha manifesta ofensa à ordem pública. Ao averiguar o cumprimento do primeiro requisito, qual seja decisão proferida por autoridade competente, não cabe ao STJ analisar regras de competência absoluta ou relativa presentes no ordenamento do Estado estrangeiro, mas sim se a decisão foi prolatada por autoridade revestida de poderes para proferir decisão equiparável àquela a que a ordem jurídica brasileira atribui natureza jurisdicional, e se trata de hipótese em que o Brasil reconhece a possibilidade de que o caso seja decidido por autoridade competente estrangeira, ou seja, que não se esteja diante de uma hipótese de jurisdição exclusiva brasileira. Contraditório está inserido no contexto de acesso à justiça, igualdade e ampla defesa,
como a gente pode extrair dos incisos 55 do artigo 5º da Constituição e dos artigos 7º, parte final, 9º e 10 do Código de 2015. Uma das vertentes desse princípio, que se tutela no artigo 963, inciso 2º, é aquela que garante ao réu a possibilidade de saber da existência de pedido judicialmente formulado contra si. Assim, deve o STJ verificar se o réu foi regularmente citado para responder à ação. Se for positiva a resposta a essa pergunta, ainda que tenha sido o réu revel, passa-se à próxima etapa do juízo de delibação, que é de verificar se a decisão estrangeira tem aptidão para desde logo produzir efeitos no país em que foi proferida. Considerando que há causas que se submetem à jurisdição brasileira em caráter concorrente e que não há litispendência internacional, é possível que a decisão que se pretende homologar verse sobre questão já resolvida no Brasil, em caráter definitivo. Portanto, ao realizar o juízo de delibação, deve o STJ averiguar se a matéria de que trata a decisão estrangeira já não foi apreciada pela autoridade judiciária brasileira e se já se produziu a coisa julgada. Por outro lado, como já se afirmou, a pendência de ação perante a jurisdição brasileira entre as mesmas partes e com o mesmo objeto não obsta à homologação dessa sentença estrangeira. O parágrafo único do artigo 24 do CPC afirma não existir litispendência em âmbito internacional. Outra exigência que se faz para que a decisão estrangeira produza efeitos no país consiste em estar ela acompanhada de tradução oficial. Tal regra não se aplica quando houver tratado em vigor no Brasil que dispense essa exigência. O inciso 6º do artigo 963 estabelece que não serão homologadas decisões estrangeiras que contenham manifesta ofensa à ordem pública. A lei não esclarece o que de fato caracteriza essa ofensa à ordem pública. Trata-se de conceito abstrato, conceito jurídico indeterminado. De modo geral, a doutrina tem propendido pela conclusão de que violam a ordem pública os atos que ofendam normas e princípios basilares do ordenamento jurídico do Estado em que se pretende fazer valer a decisão estrangeira. Esse requisito merece interpretação restritiva e assim o STJ o tem aplicado, sob pena de servir de pretexto para a indiscriminada intromissão sobre o mérito da sentença estrangeira, o que o STJ não pode fazer, o que o sistema jurídico brasileiro claramente descartou. Diz o parágrafo 1º do artigo 961 que é passível de homologação a decisão judicial definitiva. Em relação a esse dispositivo, não há consenso na doutrina. Há quem relacione a decisão judicial definitiva com o exame de mérito, afirmando que a intenção do legislador foi vedar a homologação de decisões meramente processuais ou terminativas, que não resolvem o mérito. Mas, a nosso ver, o escopo da norma foi restringir a homologação a decisões em que já houve o trânsito em julgado. O artigo 964 impõe mais um óbice a que as decisões estrangeiras produzam efeitos no Brasil. Não se reconhece no Brasil decisões proferidas por juiz estrangeiro acerca das matérias nas quais o Poder Judiciário brasileiro é o único habilitado para conhecer e julgar. São as causas explicitadas no artigo 23, segundo o qual será competente, competência está entre aspas, porque o mais técnico seria exercer jurisdição, né? Então poderá exercer jurisdição o juiz brasileiro, isto é, estará habilitado ao exercício da jurisdição, com exclusão de qualquer outro. Então, se é excluído qualquer outro, só o judiciário brasileiro pode se pronunciar sobre essas matérias, quais sejam. Primeira delas, para julgar ações que digam respeito a imóveis situados no território brasileiro. Segunda delas, proceder à confirmação de testamento particular em matéria de sucessão hereditária e ao inventário e partilha de bens que estejam localizados no Brasil, mesmo que o falecido seja estrangeiro ou tenha domicílio fora do território nacional. E, por fim, a última hipótese, proceder à partilha de bens situados no Brasil em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, mesmo que o titular seja estrangeiro ou tenha domicílio fora do território nacional. Então, vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos, para evitar que ele fique
demasiadamente extenso. Nós vamos continuar a análise da homologação de decisão estrangeira e a concessão de exequatur à carta rogatória no próximo vídeo, tratando do tema que está destacado na tela aí para os senhores, legislação aplicável a esse procedimento. Tá certo? Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.